Hoje eu quero te mostrar que não existe equilíbrio na vida de estudos para concurso, mas também não significa que você precisa abrir mão de tudo, que o estudo para concurso precisa ser um calvário. Eu percebo quando eu comparo a minha trajetória com a trajetória de outras pessoas, eu vejo que a minha trajetória, de certo modo, foi muito tranquila, assim, né? Claro, tive muitos desafios, né? Tive momentos que realmente eu tive que abrir mão de tudo, teve momentos que eu consegui ter um pouco mais de equilíbrio, mas fato é, não existe equilíbrio na vida de concurseiro, e é isso que eu quero te mostrar hoje. Quais elementos que eu descobri ao longo da minha trajetória, que eu compartilho com os meus mentorados, que eu quero compartilhar com você, para que você tenha uma rotina mais tranquila, uma rotina na qual você consiga estudar com qualidade, descansar com qualidade e seguir firme até a sua aprovação. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, já fui aprovado em 5 concursos públicos federais, costumo dizer que concurso público revolucionou a minha vida e eu estou aqui para que concurso, quase que não sai, revolucione a sua vida também. Então é muito comum a gente ter dois direto ao ponto aqui, né? Por um lado, você tem as pessoas que falam que equilíbrio é tudo, você precisa ter equilíbrio na vida, né? Pô, equilibrar estudo, trabalho, treino, enfim, né? Você conseguir equilibrar tudo. E por outro lado, existem as pessoas que não, né? Eu lembro de uma das poucas vezes que eu fiz cursinho, logo na primeira aula o professor falou assim: pô, vocês já estão prontos para abrir mão de tudo, para estudar só para concurso, para pensar só em concurso e tal, e já entrou naquela pilha, né? Tem pessoas que têm essa pegada. E sendo bem honesto, eu não acredito em nenhum dos dois modos, nem que você tenha que abrir mão de tudo, talvez você tenha até que fazer isso em algum momento, mas assim, não é algo sustentável, e nem que também o equilíbrio é tudo. Eu nem acredito que o equilíbrio em si é um objetivo de vida, né? Por ter uma vida equilibrada, será que isso é um objetivo de vida? Né? Então, trazer alguns elementos aqui para a gente poder discutir mais sobre isso. Então, primeira ideia de equilíbrio, né? Se a gente parar para pensar, né, assim, qualquer pessoa um adulto que trabalha e tal, já percebeu que você tem muita coisa para fazer em pouco tempo, né? Você tem muitas responsabilidades em pouco tempo. Talvez, se você não sentiu isso ainda, é porque talvez você não trabalha, mora na casa dos pais, não tem um pinto para dar água, né, vamos dizer assim, né? Pô, e realmente, pô, você tá num mundo mágico, né, muitas vezes, né, onde a comida aparece pronta, a roupa aparece limpa no seu guarda-roupa, né? Agora, a realidade, quando você, tem que morar sozinho ou cuidar da sua família, quando você começa a ter mais responsabilidades, você percebe que, a conta não começa a fechar. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, talvez eu não vou ficar... Então, assim, você percebe que é pouco tempo para muita coisa para fazer. Então, aí o equilíbrio já vai por água abaixo, né? Esse equilíbrio, né? Essa ideia de que você tem equilíbrio. Quanto mais responsabilidades você vai tendo ao longo da vida, mais difícil vai sendo você equilibrar todos esses pratos e às vezes nem você não vai conseguir mesmo, né? Por exemplo, a minha realidade hoje eu sou casado, tenho 2 filhos. Cara, não tem equilíbrio, brother. Não adianta, né? Tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da patroa, tem que cuidar da casa, tem os imprevistos da vida, enfim. Então não tem, é muito parecida a vida do concurseiro, né, que tem mais responsabilidade. É igual aquele cara que tá no malabarista do sinal, né? Sempre tá tentando manter tudo no alto ali, né? E sempre assim, às vezes uma coisa tá caindo, a outra tá subindo e você vai dando o seu jeito, se adaptando para poder extrair o melhor daquelas circunstâncias. Então é assim. Então, esse é o primeiro ponto. É muita coisa para fazer e pouco tempo disponível. Segundo ponto, a vida é uma caixinha de surpresa, né? Quem já viu o vídeo do Adolfo Kimber, quem não viu, dá uma buscada no Google dos melhores do mundo, eles são aqui de Brasília. Cara, é muito engraçado. O cara vai só se ferrando assim, né? E tem essa chamada, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Mas o que é? Cara, as coisas acontecem, pô. Outro dia eu fui buscar minha filha na escola, parei, dei uma saidinha, freiei, a mulher veio pau, né? Bateu na traseira do carro. Já era. Já tive que perder alguns dias ali para poder ver essa coisa do carro ali, né? Então, aquele momento, aquele equilíbrio que eu queria ter em determinado dia, já foi arruinado. O que pode acontecer também? Pode ser alguma coisa, alguma doença, porra. Pode ficar doente, teu filho pode ficar doente, então já era, equilíbrio vai pro saco também, né? Sei lá, teu filho vai parar no hospital, né? Você tem que ficar lá, né? Às vezes, você vai ter que ir, vai ter que cuidar, não tem jeito. Você vai ter que parar aquilo que você está fazendo e seu equilíbrio vai pro saco. Ou então, às vezes você mesmo, nem é tão extremo assim, às vezes tem dia que você não está tão bem e você não consegue render tanto quanto você gostaria. Então entende como essa noção de equilíbrio ela é muito fugaz, né? É muito efêmera. Pode ser que em alguns momentos você tenha esse vislumbre, mas assim, qualquer coisinha ali do mundo, né? Pode acontecer. E se você for parar, eu estava pensando sobre isso hoje, né? Assim, essa questão de equilíbrio,
de certo modo, uma visão um pouco egoísta também, né? Porque eu quero que as coisas se encaixem na minha rotina, naquilo que eu tenho pensado, para mim ter uma vida equilibrada. E cara, assim, o mundo tá cagando pra gente, né? As coisas vão acontecendo e a gente tem que dar resposta. Então, é isso, né? Não adianta, assim, essa ideia de equilíbrio, se for por esse caminho, a gente vai acabar se frustrando. Isso eu já percebi, por isso que hoje eu nem busco isso. Isso não é um objetivo, então esqueça disso, não caia nessa ideia. Aí você vai perguntar, tá, Jefferson, mas que caminho que eu vou seguir então? O que que eu vou fazer, né? Aí, mas guarde aí, eu vou te dar um caminho, vou te apontar um caminho. Outro dia eu estava conversando sobre isso no Revolucionários e eu tenho um caminho que muita gente achou interessante, eu acredito que você vai achar interessante também. O Revolucionários, para quem não sabe, é minha mentoria onde eu sento com você e a gente bate um papo. Você me fala os seus problemas e eu te apresento as soluções. Simples assim, para você ter um caminho mais curto e rápido até a sua aprovação, e geralmente a gente aborda 4 pontos lá, né? Foco, rotina, método e material, né? De estudos também. Mas o objetivo é esse, é tirar suas dúvidas para você saber exatamente o que fazer todo santo dia para passar no seu concurso. É isso. Então, beleza. Equilíbrio não é tudo, esqueça de equilíbrio, não existe equilíbrio, e eu já vou te apontar um caminho para isso. Por outro lado também, o extremo oposto, vamos dizer assim, de abrir mão de tudo, cara, também não vai funcionar, né? Porque você vai acabar ficando doente, né? O que a gente mais tem muito hoje, infelizmente a gente tem, né? Pessoas que às vezes ficam doentes na caminhada, questões psicológicas, questões de saúde, né? Enfim, então não é o caminho também, né? Então no sentido de, o que eu fiz ao longo da minha caminhada? Eu sempre procurei, eu não abri mão de tudo. Então, por exemplo, né? Eu sempre tive, eu já era casado, né? Sempre estudei para... Então eu tinha um relacionamento. Então, mesmo nos momentos de mais... que eu estudei pra caramba, tinha um tempinho ali reservado pra patroa. Entende? Então, por exemplo, se eu fosse estudar para concurso hoje, eu teria que ter um tempo reservado para os meus filhos. Podia ser pouco, às vezes, podia ser menos, mas eu teria esse tempo, entende? Então não é você abrir mão de tudo, é você diminuir esse tempo. Então, por exemplo, atividade física. Se você está num momento mais tranquilo, sei lá, você pode ter mais tempo para atividade física. Se você não tem, vai ser pouco tempo, vai ser 15 minutos, vai ser uma caminhada rápida no final do dia, mas é importante você ter esses elementos, né? Sono, atividade física. Você não vai abrir mão, você vai diminuir, né? Eu estava conversando com a mentorada, que vai entrar em exercício agora no CNU, né? Só que ela continua estudando para concurso. E falando justamente sobre isso, ela já tem uma rotina de treino, ela já tem uma... Então, você não vai abrir mão, você vai diminuir o tempo para você poder aproveitar melhor, para você conseguir conciliar seu estudo com o seu trabalho e encaixar isso dentro da sua rotina. Mas abrir mão de tudo não é sustentável no longo prazo, né? Porque a gente precisa dormir direito, cara. Não adianta a gente querer dormir muito pouco, igual às vezes a gente fala, né? Reduzir a hora de sono, porque também impacta no seu aprendizado, impacta no seu rendimento. Então, se você for para ter uma ideia de abrir mão de tudo, é abrir mão das besteiras, entendeu? Abrir mão de besteira, coisa que a gente perde, assim, essas pequenas coisinhas ao longo do dia que a gente vai perdendo, essas pequenas distrações. Esse eu acredito que é o pior, assim, é o que mina nossas energias. Porque você está ali focado fazendo alguma coisa, aí começa a ficar difícil, começa a ficar um pouco desconfortável, você quer um alívio. Aí você vai lá e vai ver alguma notícia em algum site, vai dar uma espiada no celular, e aquilo vai te deixando mais fraco, de certo modo, né? Vai deixando você mais desatento, então você não vai conseguindo ficar mais concentrado em nada. Então, se for para abrir mão de tudo, seria abrir mão dessas besteiras. Mas, do ponto de vista de estudo, do ponto de vista da sua vida, você vai ter um menor tempo, mas você tem que continuar tendo aquele tempo, né? Para as outras atividades da sua vida. Quando eu falo atividades, do ponto de vista de atividade física, sono, os outros papéis que você tem na sua vida, caso você seja casado, caso você seja pai, mãe, né? Muito comum. Né? Então, você vai equilibrando, diminuindo o tempo, mas não necessariamente abrir mão de tudo, porque nem é possível fazer isso, né? E nem é desejável também. Então, beleza. Então, nem abrir mão de tudo, mas também não tem a noção de equilíbrio. Qual que seria o caminho? Então, a minha sugestão é esquecer da ideia de equilíbrio e cumprir o dever de cada instante, com a máxima excelência. Com a máxima excelência. Né? Como diria José Maria, né? Fazer o que deves, estar no que fazes, né? Putz. Por exemplo, estou aqui, agora, gravando esse vídeo para você, né? Que papel que eu estou exercendo? Eu estou trabalhando, papel como mentor. Cara, eu tenho que fazer o meu melhor aqui neste momento. Ponto. É isso. Né? Daqui a pouco eu vou terminar de gravar esse vídeo aqui e vou sentar ali com a patroa um pouco. Vou estar lá como marido. Então, fazer da melhor maneira possível. Eu não vou estar lá pensando no que eu podia estar fazendo aqui. Nem estou aqui pensando no que eu podia estar fazendo lá. Não. É fazer isso aqui da melhor maneira possível. Muito da nossa frustração
vem também da gente fazer as coisas de maneira medíocre, né? De fazer as coisas meio nas coxas. Às vezes porque a gente não sabe como fazer mesmo, normal, tá aprendendo. Ou às vezes porque a gente não quer se poupar mesmo, né? Pô, não vou fazer, né? Igual no meu caso, vamos supor que eu fosse gravar esse vídeo aqui, mas eu gravasse de qualquer jeito, não estudasse o assunto, não meditasse um pouco para tentar trazer assim o melhor para você, entende? Fazer a coisa, você sabe quando você faz as coisas nas coxas, né? Então é isso. Então é procurar fazer em cada coisa, porque o que acontece? A gente tem um princípio que chama de unidade. O que você faz ao longo do seu dia, você vai fazer no seu momento de estudo também. Se você encara a sua vida procurando fazer as coisas bem feitas, né? Fazer uma coisa de cada vez bem feita, né? Procurando se entregar de verdade para a sua vida de um modo geral, você vai fazer isso no seu estudo também. A tendência é que você siga isso. Agora, se você não faz isso ao longo da sua vida, vai ser mais difícil de você fazer isso na hora do estudo. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer isso. Você vai ter que meio que virar uma chave na hora do estudo, então é mais difícil. Então você fica numa eterna briga, né? Você fica distraído ao longo do seu dia, fazendo as coisas de maneira medíocre, e na hora que tem que estudar, você tem que ficar focado fazendo com excelência. Então a minha sugestão é justamente, e eu percebo isso ao longo da minha vida. É claro que você não vai conseguir fazer com a máxima excelência, isso é uma busca. Você vai estar buscando fazer isso, da maneira de estar mais presente, de fazer as coisas com cada vez mais entrega. Mas é um exercício diário, A gente tende realmente a poupar energia, né? A querer fazer o mínimo, mas a gente tem que se forçar a fazer o máximo. Esse é o objetivo. E aí, você pode perguntar, mas como cumprir o dever de cada instante, né? Cumprir esse dever de cada instante, né? Como eu faço isso de maneira prática? Você falou aí, né, Jefferson, legal esse discurso aí, mas como que eu faço de maneira prática? Acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente, que eu acho que vai ajudar, é ter uma rotina minimamente organizada. O que é uma rotina minimamente organizada? Cara, é você saber pelo menos os blocos do que você vai fazer ao longo do seu dia, né? Certamente você tem vários papéis que você exerce, né? Talvez você seja, por exemplo, você trabalhe e more na casa dos seus pais, por exemplo, né? Você é filho e seja solteiro. Então você é filho, você tem um papel de filho, você tem um papel no seu trabalho, um papel com seus amigos também, mas os principais é trabalho e o seu filho é o que você convive diariamente. E o seu eu pessoal também, vamos dizer assim, né? Suas necessidades pessoais. Usando o meu exemplo, basicamente então eu tenho meus papéis, eu sou pai, eu sou marido, eu sou mentor, eu sou servidor público federal também, né? Trabalho na Secretaria de Orçamento, basicamente são essas. E tem minhas necessidades pessoais também. Então, como que é meu dia, geralmente, né? Então, geralmente, como é que é? Até às 7 horas, né? Vamos colocar aqui de 6 às 7, mais ou menos, que geralmente é a hora que os meninos acordam, né? De 6 às 7 da manhã, cuidar dos meninos, da Rafa, do Caê. Depois das 8 até meio-dia, trabalho. Então aqui, depois de meio-dia a 3, levar a Rafa na escola. Meio-dia, aquelas coisas, né? Preparar as coisas para a escola e tal, levar para a escola. 13 às 14, academia. Depois almoço, trabalho, cuidar dos meninos. E à noite, trabalho, né? Das 20 até, às vezes vai ter meia-noite, às vezes vai ter às 11, depende, né? Da necessidade. É trabalho. Não, esse vídeo mesmo eu tô gravando à noite. Eu tô gravando acho que são às 9 e pouco. Que é a hora de trabalhar, vou fazer tanto os trabalhos da mentoria, como às vezes também o trabalho da SOF, enfim. Então, eu tenho mais ou menos o que eu tenho que fazer em cada momento. Então aqui, como pai, o que eu tenho que fazer basicamente? Eu tenho esse tempo aqui. Então aqui, quando eu vou fazer isso aqui, cara, eu procuro realmente estar ali presente com os pequenos, né? É hora ele vai contar historinha pro Caê, ele gosta que lê as historinhas dele, né? Cuidar da Rafa, né? Enfim, esse é o momento que eu procuro estar ali. O que é interessante de você ter em mente? Primeiro, você tem em mente o que você vai fazer, esses blocos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, né? Procurar estar presente para aquele papel que você vai executar naquele momento. Então, aqui é cuidar dos meninos, então aqui eu estou como pai cuidando dos meninos. Pronto, esqueço do resto. Aqui eu estou trabalhando, aqui eu estou trabalhando. Estou trabalhando. E aí você pode ter dentro desse bloco de 4 horas, você vai ter blocos menores, né? Você pode dividir, né? Então, geralmente eu divido ali esse tempo ali de bloco de 30 minutos, 1 hora, mas enfim. O simples fato de você ter esses blocos, você já sabe o que fazer naquele momento. Aqui é hora de trabalhar. O que significa que é hora de trabalhar? Não é hora de eu ficar com os meus filhos, é hora de eu trabalhar. Agora, se acontecer alguma urgência, tudo bem. Beleza, vamos lá, vamos cuidar, vamos ver o que é. Sei lá, tô aqui, eu faço home office, né? Tô aqui no escritório, aconteceu alguma coisa, então a minha esposa me chamou, né? A Fran me chamou, vou lá e vejo o que tá acontecendo, entende? Mas
esse momento aqui eu tenho que me forçar a trabalhar. Não é momento de me distrair, não é momento de... Não, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Depois, levar na escola, a mesma coisa, né? Aqui, depois, academia, também procurar treinar da melhor maneira possível. Por exemplo, há muito tempo eu não escuto música durante o treino, né? Às vezes eu escuto... ultimamente eu tenho ouvido uma direção espiritual do Padre Paulo Ricardo, que eu acho bem bacana. Mas, enfim... A academia tem que dar para você dar uma distraída, né? Depois o almoço, trabalho, a mesma coisa, momento focado de novo. Então, em cada um desses momentos aqui, você vai ter um papel que você vai estar exercendo. E quanto mais presente você está para aquele momento, melhor será. Entendeu? E ao longo do seu dia, o dever vai te chamando, né? Então, assim, e você vai alocando nesses tempos. Então, eu estou aqui, recebi um zap da mentoria, né? De algum mentorado. Às vezes eu respondo na hora, às vezes não, às vezes eu deixo para esse momento que eu vou trabalhar, entende? A maioria das vezes eu deixo para esse momento do trabalho. Por quê? Porque aquele momento eu vou conseguir sentar e vou estar presente para aquilo que eu tenho que fazer. A não ser que seja alguma urgência, mas geralmente, né, dá para deixar para o momento. Então assim, você sabe o que você tem que fazer a cada momento e você começa a se organizar e entender que você vai cumprindo o dever de cada momento. Às vezes, você vai ter um dia equilibrado, às vezes não. Como eu falei, às vezes, sei lá... Eu consigo tocar essa rotina. Às vezes, não. Às vezes, aconteceu um imprevisto no trabalho, eu tenho que trabalhar mais tempo. Ou não, aconteceu um imprevisto do ponto de vista pessoal. Ou eu, né? Sei lá, eu tenho que ir no... Sei lá, outro dia eu tive que ir no dentista. Demorou pra caramba no dentista. Aí outras coisas já ficaram desequilibradas. Então, por isso que cara, você cumprir o dever de cada momento. E eu acho que uma coisa também que ajuda muito, pelo menos me ajuda muito, é assim, entender que existe uma hierarquia de papéis. O que significa isso? Primeiro, na hierarquia, é o meu papel como pai, como marido, né? Então, se eu estou aqui, minha esposa precisou, meu filho precisou, eu paro o que eu estou fazendo e vou lá fazer. Ponto, né? Depois, tem o meu trabalho, né? Afinal de contas, vocês contam comigo, meus mentorados contam comigo, tem o meu trabalho como servidor público, outras pessoas contam comigo. Então, eu tenho que cumprir esse papel. Então, por exemplo, sei lá, eu estou aqui na academia, que seria um momento que eu cuido de mim, vamos dizer assim, né? Estou aqui na academia, surgiu um imprevisto no trabalho, vamos lá, a hierarquia é mais importante do que... Entende? Porque assim você faz sem ficar naquela cobrança, porque às vezes, sei lá, às vezes acontece de você ter que pegar o momento que você está estudando, pô, eu vou ter que cuidar da minha família. Agora, também, por outro lado, não é toda hora que acontece urgência, né? Assim, a gente sabe que quando não acontece urgência, você vai cumprir o seu, né? Você vai fazer o seu. Então, você vê que, assim... Essa ideia de equilíbrio, ela não faz muito sentido, né? Assim, sei lá, pô, cara, às vezes vai ter equilibrado, às vezes não, e não tem muita importância. O importante é tu cumprir o seu dever. O foco não é você, o foco é o que você faz para os outros, né? O que você serve para os outros. Então, porque, de certo modo, quando você pensa no equilíbrio, ter uma vida equilibrada, muitas vezes a tendência que a gente tem é olhar para a gente e querer que as outras coisas se encaixem na nossa agenda para que eu tenha uma vida equilibrada. E não é assim, né? O mundo não vai mudar só porque a gente quer. Muito pelo contrário, as coisas vão acontecendo e vão exigindo uma resposta sua. Você pode se omitir ou você pode cumprir o seu dever. Então você vai lá e cumpre o seu dever, pô. Por que não? Né? E quanto mais tu vai cumprindo o seu dever, quanto mais dentro da sua realidade você está, dentro da sua rotina, mais você se torna, melhor você fica, mais você consegue se dedicar, mais você consegue entregar. Que é o maior objetivo no final das contas, né? E aí eu gosto de duas frases que me ajudam também a pensar muito nisso. Uma é do José Maria, que eu já falei, né? Fazer o que deve estar no que fazes. E uma outra, de Santa Teresa, que é: o amor está numa determinação de não ofender a Deus e agradá-lo em tudo. Né? Assim, para quem não é religioso, talvez não faça tanto sentido, né? Se a pessoa é ateia, enfim. Mas para quem é religioso, é um caminho também, né? Para quem acredita em Deus, pô, eu tô aqui... Eu não estou aqui à toa, eu estou aqui por algum objetivo, né? Eu sou uma criatura, né? E como criador eu tenho que não ofendê-lo e tentar agradá-lo naquilo que eu vou fazendo. E desde a pequena coisa, né? Desde a pequena coisa que a gente faz, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente menospreza as pequenas coisas que a gente faz ao longo do dia e a gente perde a oportunidade de melhorar e de evoluir cada vez mais. E como eu falei, quanto melhor você está ao longo do seu dia, com mais excelência, mais entrega, melhor você vai estar no momento do seu estudo também. As coisas estão conectadas, né? A gente não é um quando está estudando, o outro quando está, né, fora. Então, é isso. Espero que esse vídeo seja útil para você conseguir achar um caminho de cumprimento do seu dever
né, e não cair nem nessa ideia de equilíbrio é tudo, nem também de abrir mão de tudo, entendendo que, pô, a gente está aqui para cumprir o nosso dever, entender que a gente precisa melhorar cada dia, estudar todo dia, evoluir todo dia para passar no nosso concurso. Esse é o nosso maior objetivo. E nesse sentido, eu vou indicar o meu último vídeo, né, que eu publiquei aqui, para te ajudar ainda mais a colocar essas coisas em práticas, né, aqui. Então, para que você consiga pegar isso aqui e tangibilizar ainda mais, né? Porque assim, a gente colocou aqui de um ponto de vista do cumprimento do dever, mas quando eu falo de concurso, como é que eu faço isso na prática no meu concurso? Então você pode sugerir o vídeo que eu fiz sobre a sessão de estudo, como que era a minha sessão de estudos, e ali eu explico detalhadamente como que eu estudava para passar no concurso de alto nível no governo federal em segundo lugar e com a melhor nota da prova discursiva. Então é um vídeo incrível que eu tenho certeza que vai te ajudar ainda mais na sua caminhada, tá bom? É isso. Não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.